para a gente preencher essa planilha com os dados solicitados. Está carregando aqui, eu já vou compartilhar com vocês. Ó, carregou aqui a planilha, essa aqui é a planilha modelo. A gente habilita a edição e aí aparece dessa forma aqui, ó. O que que a gente vai precisar preencher? O código do item, que é um campo obrigatório. A descrição do item também é obrigatório. A NCM é um campo obrigatório, os 8 caracteres. Obrigatório se houver a exceção da tabela TIP. Código 7 ela é obrigatório se houver. Obrigatório a origem do produto, se é importado nacional. E tributado a 4% sim ou não também é um campo obrigatório. O último campo aqui, controle do usuário, ele é opcional, para que você possa colocar alguma categoria ou alguma outra informação. Mas o objetivo aqui é esse, é realizar o cadastro dos itens para que nós possamos subir esses itens lá no gestor fiscal. Então a planilha, a gente baixa ela lá no produto e preenche, alimenta essa planilha com esses itens, com os itens que nós vamos cadastrar aqui na plataforma. Preencher os campos obrigatórios, a gente vai clicar aqui no botão salvar e aí a gente vai fazer o upload dessa planilha lá no gestor fiscal. Eu vou mostrar aqui um exemplo, ó, de uma planilha preenchida para vocês, que é a planilha que eu vou subir aqui, uma planilha de demonstração. Ó, então esse aqui é um exemplo de uma planilha preenchida. Temos o código do item, a descrição, NCM, o SEST obrigatório se houver, nacional ou importado, tributado a 4% sim ou não. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Preenche os dados, salva a planilha e aí a gente vai fazer o upload da planilha aqui na etapa número 1. Para fazer o upload desses itens, nós vamos arrastar o arquivo para cá, ou então a gente pode clicar aqui na nuvem, e aí ele vai abrir o diretório do computador para a gente selecionar qual é o arquivo que nós vamos realizar o upload. Então, pega lá o arquivo da planilha modelo, clica aqui no botão abrir, e aí o upload ele vai ser realizado aqui no produto. É importante que a gente sempre faça o upload da planilha modelo. Então, não usar nenhuma outra planilha, porque ele não vai concluir o upload. Então, primeiro baixa a planilha modelo e aí faça o upload aqui no produto. Sempre a planilha modelo. Fez o upload da planilha, a gente tem aqui ó, o resultado, a conclusão. Então, 5 itens foram cadastrados, nenhum foi descartado. Quando que é o descarte aí desses itens? Quando existem informações duplicadas, irrelevantes ou incompatíveis ao processo de mapeamento. Então, se tem alguma informação lá que é irrelevante ou que foi duplicada, tá igual, ele vai descartar o item, vai aparecer aqui a quantidade de itens que foi descartado e o motivo, o porquê desse descarte aqui no produto. Fechou aqui a tela, a gente vem para a etapa número 2. Etapa número 2 é a etapa de verificação dos itens cadastrados. É só clicar aqui no botão visualizar itens e aí a gente vem para essa tela aqui, ó. Nessa tela, a gente consegue verificar os itens que nós cadastramos. E aqui a gente também consegue fazer a edição do item, caso queira mudar alguma descrição, informação. Também eu posso fazer a exclusão de algum item aqui, se você subiu o item por engano, então dá para excluir esse item aqui. Posso adicionar manualmente um item, então se você acabou esquecendo de de incluir algum item aqui na sua planilha, então você pode também subir o item manualmente aqui na sua opção. Obviamente que o objetivo do produto é subir em massa, como nós fizemos lá na planilha, mas se acabou esquecendo um ou outro, dá para fazer o cadastro aqui sem problema. Bom, então aqui é a etapa de verificação, pode filtrar por código, descrição, NCM,
para localizar aqui o item que você tem interesse. Sobre a exclusão que eu mencionei aqui, ó, a gente seleciona o item e clica no botão excluir e ele faz a exclusão. A exclusão do item ou dos itens só é permitido se este item não estiver sendo mapeado. Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês o mapeamento concluído e ele só é permitido se eu não estiver mapeando esse item. Uma vez que eu já obtive os resultados tributários para esse item, e aí eu quero fazer a exclusão, eu não tenho mais a permissão para isso. Então, o usuário só tem a permissão para a exclusão de item se ele não estiver sendo mapeado. Se ele já estiver sendo mapeado, eu não consigo mais fazer a exclusão. Para fazer a exclusão, eu tenho que solicitar via abertura de chamado, que eu vou explicar daqui a pouco como faz isso, explicar o motivo, o porquê que eu quero fazer a exclusão desse item, e aí vai depender aí do time de produto do retorno. Então, para exclusão, apenas itens não mapeados. Uma vez que está mapeado, não tenho mais a permissão para isso. Etapa número 2 concluída, a verificação dos itens, a gente vai para a última etapa, que é realizar o mapeamento. Aqui em mapeamento concluído, a gente vai clicar no botão visualizar resultados e aí nós vamos adicionar as unidades federativas que nós realizamos aí a comercialização desses itens. Então, clicou aqui no botão adicionar, eu posso adicionar todas as UFs de uma vez só ou escolher as unidades federativas que eu comercializo. Também fica a critério do usuário aqui. Eu vou adicionar todas de uma vez, como exemplo, e aí já aparece a operação para nós, né? Então, nós temos a minha empresa que está em São Paulo, que comercializa para todas as UFs aqui. Até aqui, ó, se nós olharmos o nosso perfil lá em cima, eu não consumi nenhuma licença. Então, ó, utilizadas continua zerado. Quando é que será consumida uma licença aqui? A partir do momento em que eu clicar em uma unidade federativa. Então, por exemplo, ó, cadastrei 5 itens, não utilizei ainda nenhuma licença. Quando eu clicar em uma UF aqui, pegar Pernambuco como exemplo, agora sim eu consumi 5 licenças. Então, é como se ele entendesse que eu cliquei para obter os resultados. Aí eu já consumi as licenças. Isso quer dizer que toda vez que eu clicar em uma UF, serão consumidas novas licenças? Não. Ó, vou voltar aqui e vou clicar em uma outra para vocês verem. Rio de Janeiro, clicou no perfil, continua com 5 utilizadas. Só será consumida uma nova licença se eu cadastrar um novo item aqui no produto. Então, cadastrei lá na planilha um novo item, aí consultei o resultado, ele vai consumir uma nova licença. Caso contrário, você pode clicar aqui quantas vezes quiser que não vai consumir nenhuma nova licença. Então, as licenças, como eu mencionei, elas são por itens e não por quantidade de acesso ou quantidade de vezes que nós estamos acessando aqui as unidades federativas. Então, é por item aqui. Bom, acessou aqui a UF, o que a gente vai precisar fazer para obter os resultados? É criar o seu cenário de destino. Então, é só clicar aqui no botão criar cenário e selecionar o estabelecimento de destino e a destinação. Então, clicou aqui, a gente tem aí as opções comércio atacadista, varejista, distribuidor, indústria e não contribuinte. Então, selecione aqui, vou pegar como exemplo um comércio atacadista, depois a destinação, comercialização, saídas subsequentes, imobilizado, industrialização ou uso e consumo. Criei o meu primeiro cenário aqui. Quantos cenários eu posso criar? Então, o máximo de combinações aqui dá um total de 15 combinações. Então, dentro dessas opções, você pode criar até 15 combinações. Criei o meu primeiro cenário. Quer criar um outro? Não tem problema. Como eu falei, o máximo são 15. Então, vem aqui, cria um outro cenário. Vou deixar aqui não contribuinte, por exemplo, e uso e consumo. Criei mais um cenário. Então, você pode ir criando cenários conforme a necessidade aí da UF que você comercializa esses itens. Criou o cenário aqui em uma UF, automaticamente ele já cria para todas as outras, para não precisar ficar criando o mesmo cenário em cada UF. Então, criou em uma, ele já entende, já cria para as outras também.
Se naquela unidade federativa que criou de forma automática você não tem aquele cenário, acessa aquela UF, vem aqui e exclui o cenário. Clicou aqui, confirma, ele será excluído apenas daquela UF. Das outras, ele se mantém. Então, esse gerenciamento aqui ele é bem prático, bem intuitivo aqui na forma de utilização. Bom, criou o cenário, a gente já tem ele aqui selecionado, ó, e aqui embaixo nós temos os itens cadastrados. Observem que a gente tem os tributos aqui em cima, então ICMS, IPI, PIS e COFINS, e para eu ter acesso aqui aos resultados, é só clicar em cima dos itens. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos o CAL, um dos itens cadastrados, clicou, nós já vamos ter os resultados de ICMS. Então, alíquota interestadual, destino, Fundo de Combate à Pobreza, MVA original, ajustado, CST de tributação e o CFOP de venda. Já tem aí o resultado. A mesma coisa para o álcool etílico, a mesma coisa para o filé de merluza e assim por diante. Então, clicou no item, ele já vai trazer o resultado atual para esse cenário dentro dessa web. Uma informação importante aqui, ó, se nós notarmos, a gente tem aí 4 itens com a cor verde em resultado de CMS e um item com a cor amarela aqui em resultado de CMS. O que essa cor aqui ela representa para nós, ou ela informa para o usuário? Quando os itens estão com a cor verde, significa que eu só tenho um único resultado possível para aquele item. Então, é esse resultado, não tem outro, só tem esse aqui para a gente verificar. Quando ele está com a cor amarela, é que existe mais de um resultado possível para esse item. E aí, dependendo da descrição do item, isso afeta a tributação. No caso aqui, eu tenho o resultado 1, onde se aplica o Fundo de Combate à Pobreza, já no resultado 2 não se aplica. E temos aqui uma diferença também no MVA ajustado. Então, para eu saber qual dos dois eu vou seguir aqui monitorando, é necessário clicar no botão Condições e aí ler a descrição para entender qual é a descrição do resultado 1 e do resultado 2. Então, clica lá na aba Condições e vai lendo a descrição, as informações complementares para saber qual dos dois nós vamos seguir aqui utilizando. Então, se tiver com a cor amarela, é porque exige a ação do usuário aqui nesse caso, para que ele possa selecionar um dos dois. Então, vamos supor, ó, ali lá as condições vai ser o resultado 1. Clicou aqui no botão selecionar, ele vai trazer essa pergunta aqui, ó. Você deseja salvar o resultado escolhido e aplicar automaticamente o mesmo no mapeamento CMS nos demais produtos que contenham características semelhantes? Ao salvar um resultado, identificaremos os produtos com essas características e aplicaremos o resultado automaticamente. Assim, você reduz situações de resultados com status aguardando seleção e otimiza o processo de mapeamento. Então, se quiser fazer de forma automatizada conforme uma primeira escolha aqui, é só clicar em sim. Caso contrário, se clicar em não, não tem problema também, você continua fazendo o processo manualmente. Então, colocou aqui sim ou não, ele vai salvar o resultado para nós e nós já temos aí o resultado. Ó. Então, a motocicleta aqui já ficou com a cor verde, já tem aqui o resultado que eu selecionei, mas se eu quiser olhar ainda o outro resultado, é só clicar aqui em outros resultados que ele volta a aparecer também. Então, não tem problema. Se quiser visualizar o segundo resultado ali como exemplo, se quiser selecionar ele também, não tem problema. Dá para mudar aqui, é só remover esse resultado e selecionar o segundo. Fica a seu critério aqui a escolha. Então, a cor amarela indica a ação do usuário. A cor verde, o único resultado possível. A mesma coisa vai acontecer aqui para a possibilidade de benefícios fiscais. Cor verde não tem possibilidade, cor amarela existe a possibilidade de benefícios fiscais. Então, para eu verificar, vou vir aqui em painel de benefícios, e aí nós temos as possibilidades aqui. Nós temos duas, a isenção e base de cálculo reduzida. Então, novamente, o usuário aqui vai precisar checar as condições para saber se será aplicado ou não
o benefício. Então, aqui são 4 opções de benefícios fiscais. Aí a gente vai consultando aqui uma a uma, percentual de redução, qual é a circunstância e aqui a condição. Então, a gente vai ler essas informações aqui para saber qual das possibilidades se aplica, ou se vai se aplicar o benefício ou não. Se for aplicar o benefício, então leu lá as condições. Vai ser essa opção número 1 aqui como exemplo. Selecionei o resultado, ó, ele vai ficar verde aqui, fecha, fecha aqui também, e ele já vai aplicar a redução no resultado que tem aqui na tela, no resultado inicial. Então, a redução da base de cálculo, ICMS própria, carga, já foi aplicada aqui 4%. Caso contrário, se não for aplicado nenhum benefício, então vamos supor, eu li lá a redução da base de cálculo, as condições, vi também a questão da isenção, mas não vai se aplicar nenhum benefício fiscal. Como é que eu faço para tirar essa cor amarela aqui de aguardando verificação? Está carregando aqui, só um momento, que eu já mostro para vocês. Ocorreu aqui uma instabilidade, só mais um momento, por favor. Ó, voltou aqui. Então, se acontecer não vai aplicar nenhum benefício, nem a isenção, nem a base de cálculo reduzida, a gente vai vir aqui, ó, marcar todas as opções como verificadas e desconsideradas. Fecha a tela, ele vai ficar verde, entendeu que você verificou lá o benefício, mas que não aplicou. Então, a cor amarela sempre vai indicar uma ação do usuário aqui, seja para escolha de resultado ou então para verificação de benefícios fiscais aqui para a gente checar. Bom, ao lado a gente vai ter o IPI, é só clicar no item para ter acesso. Ó. Então, o CAL aqui é não tributado, o álcool etílico é tributado, LED Merluz alíquota zero. Então, é só clicar aqui ao lado para ter acesso ao IPI. Novamente, você tem as condições aqui e aqui nesse ícone da balança, o fundamento legal utilizado para esse resultado aqui apresentado. E PIS e COFINS a mesma coisa, ó. Clicou aqui ao lado, a gente tem os itens cadastrados e aí aquela questão das cores que eu mostrei há pouco. Cor amarela, mais de um resultado possível. Cor verde, um único resultado possível para aquele item. Uma vez que nós configurarmos aqui, basicamente a ferramenta vai trabalhar por nós, por assim dizer. Sempre que você quiser aí olhar o resultado, é só clicar ali no item para ter acesso ao resultado e a aba também aqui dos tributos. Se você quiser exportar os resultados aqui apresentados, é só clicar no botão exportar e selecionar se quer um relatório resumido ou um relatório completo. A diferença do resumido para o completo é a quantidade de informações mesmo. O resumido ele traz as informações de itens e alíquotas, o completo, além de itens e alíquotas, condições e base legal. Você pode exportar os três de uma vez só, ICMS, IPI, PIS e COFINS, ou apenas um específico. Também fica a seu critério aqui como vai exportar. Clicou aqui no botão exportar, ele vai gerar para nós uma pasta zipada. É só aguardar aqui aparecer a tela. Ó, carregou. Aí é só clicar aqui no botão baixar e ele já baixa para nós este relatório. Clicou aqui no relatório, ó, vai aparecer dessa forma aqui quando a gente baixa. Então, aparece as três planilhas separadas, ICMS, IPI e PIS e COFINS. Abrindo aqui uma delas, ó, como é que aparece para nós a informação? Vou abrir aqui o PIS e COFINS como exemplo. Então, nós temos aí o cabeçalho, trazendo qual é a empresa, a operação, o estabelecimento, assim por diante. E temos aqui os itens que foram exportados.
Ó, nesse exemplo aqui eu tenho duas abas, itens exportados e itens não exportados. Então, os exportados ele traz a descrição, NCM e as informações, alíquotas do PIS, da COFINS, CST de tributação. Então, aparece aqui para a gente verificar. Itens que não foram exportados, quais são as situações aqui? São dois cenários. Por que que o item ele não é exportado aqui para a planilha? A primeira e a mais comum é porque ele está com status aguardando seleção. Então foi o que eu falei há pouco lá, tá amarelo, o usuário não escolheu qual dos dois ele vai seguir ou qual das opções ele quer monitorar, então ele está aguardando a seleção. Como ele está aguardando a seleção, aí é necessário que o usuário vá lá, escolha os resultados e a partir daí exporte novamente. Aí ele vai exportar aqui os resultados do item. A segunda situação aqui é quando eu cadastrei uma NCM e depois de um tempo ela foi descontinuada. Aí nesse caso tem que abrir um chamado lá para o time de suporte para solicitar a exclusão dessa NCM, desse item. E aí cadastrar um novo item com a nova NCM no lugar. Então, essa é a mais difícil de acontecer, mas pode. E a mais comum é essa aqui, aguardando a seleção. Então, se você exportar lá e ver que alguns itens não foram exportados, dá uma olhada aqui no final que ele vai indicar o motivo, ó, no resultado. Então, os três aqui estão aguardando a minha seleção, por isso não foi exportado aqui na planilha. Bom, uma vez que nós cadastramos aqui, como eu falei, para consultar os resultados, é só clicar aqui em visualizar resultados. E se houver alguma mudança na legislação que afete a tributação desses itens, nós vamos receber um e-mail como este aqui. Bom, vai chegar um e-mail na caixa de entrada dessa forma aqui, ó. Prezado cliente, nosso sistema de monitoramento identificou alterações tributárias que podem afetar os itens listados abaixo. Aí nós temos a empresa em que houve alteração, o código, a descrição e a UF de destino e qual tributo foi alterado. Aí ele fala, acesse a plataforma do gestor e consulte os resultados. Aí a gente vai vir aqui em gestor fiscal. Na etapa número 4, vai aparecer as alterações que eu já visualizei, a quantidade, e as que eu ainda não visualizei. É só clicar aqui em visualizar alterações. Aqui vai aparecer a lista de itens que eu ainda não visualizei, mas se quiser consultar por visualizados também não tem problema. Pode filtrar aqui por UF de destino, tributo, modalidade, data inicial e final. E aqui é só clicar no item para ter acesso ao histórico de alterações. Como eu acabei de cadastrar os itens, não houve nenhuma mudança aqui que afete. Mas como que aparece para vocês aqui se ocorrer isso? Então vai aparecer da seguinte forma. Clicou lá na etapa número 4, visualizar itens. Depois, clica aqui no item, na lupa, que sofreu alteração. E aí vai aparecer dessa forma aqui, ó. Então a gente tem o resultado antes da alteração e depois da alteração. Dá para acompanhar o histórico de alterações aí para aquele item, caso esse item sofra alguma mudança. Agora, independente de eu ter visto isso aqui, a alteração, o resultado aqui no mapeamento sempre vai ser o atual. Então não importa se a gente viu ou não viu que houve uma mudança. Clicou aqui, o resultado é sempre o atual. Aí depois a gente pode consultar aqui o histórico de alterações caso esse item ele tenha sofrido alguma mudança, alguma alteração. Então, o objetivo do mapeamento e monitoramento é esse que nós vimos aqui: realizar o cadastro dos itens, as operações, o cenário e verificar a tributação de acordo com o cadastro que foi feito. E o monitoramento é acompanhar o histórico aí de mudanças na legislação. Partindo aqui para o segundo módulo, nós vamos falar do validador tributário. O validador ele tem como objetivo validar a carga tributária de notas fiscais de saída. E para nós fazermos isso, a gente vai clicar aqui no botão acessar e temos aí novamente três etapas necessárias para concluir a validação. Antes de fazer a validação, novamente, vai lá no seu perfil, lá em cima, e verifica a quantidade de licenças disponíveis. Por quê? Essa quantidade aqui de licenças
são a quantidade de notas que eu posso validar por mês. Então, diferente lá do mapeamento e monitoramento, que é na assinatura aquela quantidade, então é até o fim da sua vigência. É claro, se quiser contratar mais, pode também, mas é aquela quantidade até o fim. Aqui é por mês no validador. Então, se você tem lá 1.000 licenças contratadas, como é o meu caso aqui, eu posso validar até 1.000 notas por mês. Virou o mês, eu tenho aquela quantidade disponível novamente para utilizar. Então, até o momento eu já utilizei 18, tenho 982 disponíveis ainda, e eu posso então fazer essa validação neste mês. Virou o mês, aquele número ali de utilizadas, ele volta a ficar zerado. E aí você pode utilizar a quantidade disponível aí novamente. Então é importante sempre checar as licenças aqui antes de fazer o upload. Bom, qual é a premissa aqui para fazer o upload do validador? Então, quais são as notas recepcionadas? Como eu falei, notas de saída, por enquanto ainda não atende a entrada, não atende também notas de serviço, e os modelos aceitos são o 55 e o 65 das notas fiscais. Para fazer o upload, nós vamos colocar essas notas fiscais no formato XML numa única pasta. Então, você cria lá uma pasta no computador, coloca essas notas, pode pôr qualquer nome na pasta, geralmente coloca-se o nome da empresa, você pode fazer isso, mas fica a seu critério. E aí, a gente vai compactar essa pasta no formato zip ou RAR. Então, a instrução está aqui, ó. Upload dos arquivos XML em uma pasta única no formato zip ou RAR. Então, você coloca esses arquivos numa única pasta, compacta e faz o upload aqui, arrastando o arquivo para cá, ou então clicando na nuvem e selecionando a pasta compactar. Eu tenho uma pasta aqui com 6 notas para essa empresa demonstração, então eu vou abrir aqui e fazer o upload. Informação importante aqui, eu fiz o upload aqui para essa empresa, a empresa demonstração. Então foi recepcionado aqui, não houve nenhum descarte da nota. Agora, se você for fazer o upload de uma outra empresa que não está cadastrada ainda aqui no produto, tem que fazer o cadastro primeiro da empresa, porque senão ele vai descartar essas notas porque há uma incompatibilidade. Estou fazendo o upload na empresa X, mas os dados são da empresa Y. Então, não tem problema, você pode cadastrar mais de uma empresa aqui, ou então, eu cadastrei uma para o mapeamento e vou cadastrar outra para o validador. Também fica a seu critério, não tem problema. O importante só é que no momento do upload, você selecione a empresa que for fazer esse upload. Então, selecionou uma outra e aí faz o upload aqui, como nós vimos. Então, eu fiz o upload aqui agora, recepcionou as 6 notas, não houve nenhum descarte. Eu vou agora para a etapa número 2, que é o período de operação. Então, essa etapa aqui é para eu filtrar o período de operação das notas que eu submeti. Por que tem essa etapa aqui também? Porque pode ser que num único upload eu tenha colocado notas de períodos diferentes, porque é possível fazer uma verificação retroativa também. O validador permite retroagir até 2017, se for o caso. E também pode ser que eu já tenha feito validações anteriores. Então, se você já fez validações e quer constar as notas que já foram validadas, você não precisa subir novamente aqui no produto, é só ir direto para a etapa de filtro. Então, por isso tem essa etapa aqui para nós. As notas que eu subi são todas de 22, então já aparece aqui o ano para nós. Se tivesse outros anos, eu poderia escolher aqui também. O mês são todas de fevereiro, mas poderiam ser de meses diferentes. Ele já entendeu que são de saídas próprias. Aí é só clicar no botão pesquisar para que ele identifique as notas com essas características aqui. Aí é só clicar agora em visualizar resultados. Está carregando aqui, carregou, nós já temos aí a tela de resultados. O que nós vamos encontrar aqui nessa tela? Então, nessa tela no topo, a gente vai encontrar um resumo do diagnóstico. O que é esse resumo? O resumo, ele é uma visão geral daquilo que nós validamos no validador e no filtro que nós atribuímos aqui no produto. Então, nós temos aí um resumo informando o quanto de imposto a maior nós temos para essas 6 notas
e o quanto de imposto a menor. Então, a maior, não houve nada aqui, ó. Não houve recolhimento a mais do que deveria. Agora, a menor, nós tivemos aí menos 201,18. Esse valor aqui é a soma total dos três tributos, ICMS, IPI, PIS e COFINS. E aqui ele está dando uma visão geral das 6 notas. Já já a gente vai olhar nota a nota, item a item. Mas por enquanto você tem uma visão geral. Então aqui 6 notas submetidas, todas elas estão com divergência. Se eu clicar aqui em acessar diagnóstico, ele vai expandir essa visão geral. Então a gente tem aí novamente a informação de quanto a maior e a menor nós temos. Temos aí também o valor, a quantidade de notas validadas, quantas estão com divergência, um gráfico para ir acompanhando o histórico de upload aqui. Então nós temos 6 notas validadas, 6 estão com divergência. Por enquanto, 100% das notas estão divergentes. Se eu fosse subindo aí as notas de março, abril e maio, ele ia acompanhando esse histórico para nós. Temos aqui também a separação por tributo, mas ainda assim olhando as 6 notas que eu validei. Então, ICMS, a diferença aqui do ICMS é de menos 4,28. Então, onde que está aqui a diferença? Ó, ICMS ST, o valor do ICMS, notas fiscais. O valor total deu 24,86, mas a sugestão da IOB era 29,14. Então, por isso a diferença de menos 4,28. E ele traz esse gráfico representando essa diferença para nós. IPI, a mesma coisa. Os dados que estão nas notas e aqui a sugestão da IOB. Então, a diferença foi de menos 80,10. E a sugestão, ou melhor, o gráfico representando a diferença negativa. E por fim, PIS e COFINS, os dados das notas, e aqui a sugestão da IOB, a diferença no total foi de menos 116,80. Então aqui é uma visão geral, ele te traz aí separando por tributo. Agora para eu olhar nota a nota, item a item, desce um pouco a tela aqui e a gente já tem as notas validadas. Se você fez o upload aí de algumas notas, vai 100, 200 notas, para não precisar ficar procurando as notas que estão com divergência, se houver alguma nota assim, vem aqui em tipo de filtro e seleciona por status. Aí é só escolher aqui, ó, divergência. E ele vai filtrar apenas as notas que estão com divergência. Mas é claro, fica a seu critério, a escolha de filtro pode ser outra opção aqui, NCM, data de emissão, fica a critério do usuário aí as opções de filtro. Então, nós temos aí a nota validada, o status aqui divergente, e é só clicar aqui em detalhe da validação para olhar o que houve de divergência aqui. Então, cenário de origem é a minha empresa, cenário de destino ele puxou de forma automática aí na nota, e nós temos aqui o item que foi comercializado. Tem apenas um, mas poderia ser mais de um aqui para essa validação. Temos aqui o tributo, ICMS, IPI e PIS e COFINS. O ICMS está com a cor verde. O que significa isso? Não houve divergência para ICMS, ele está em conformidade. Então, se eu clicar aqui no item, ó, a gente tem os dados da nota e a sugestão da IOB de acordo com o cenário ali que ela puxou. Então, tem o cenário de origem, de destino. Então, a sugestão é essa aqui, não houve divergência nessa tributação aqui. Ah, mas como que a IOB chegou nesses valores? Se a gente olhar aqui em analisar a validação, ele tem a memória base de cálculo, que é a construção dos valores aqui. Puxou lá, ele puxa os dados da nota e faz o cálculo aqui ao lado. Então não houve divergência aqui. A base legal, que foi utilizada também para devolver as alíquotas e as outras informações, as condições do item, consulta a tabela SEST. Então, toda a base utilizada para devolver aqui o cenário e o resultado está aqui no botão Analisar Validação. Então, sempre que quiser consultar, é só vir aqui para verificar. E aqui, como eu citei, não houve divergência, está tudo ok, está tudo certo. O IPI, que está com a cor vermelha, esse sim houve divergência. Ó. Então, é só clicar aqui em IPI, clicar no item novamente, e temos aí ó, os dados da nota e o resultado IOB. Então, não houve, aqui a divergência está no valor da base de cálculo do IPI. Então, o IPI ficou incorreto aqui.
Então, sempre que tiver divergência, vai ficar destacado aqui em vermelho quais foram as divergências encontradas aqui nas linhas. E a mesma coisa para o PIS e COFINS. Ó. Clicou no item, temos o que está na nota e a sugestão daí. Ó. Então, na nota não foi informada a base de cálculo do PIS e COFINS, por isso está incorreto. Que existem as alíquotas, mas não foi informado aí o valor, então não houve recolhimento aí correto. Apesar de um tributo aqui estar correto, os outros dois não estão, então toda a nota vai entrar como divergente. Então não importa se eu tenho apenas um tributo incorreto ou se são os três. Se houver uma divergência aqui, toda a nota vai entrar com status de divergente. E a premissa sempre é essa, a gente vai clicar em cima da nota para ter acesso ao resultado. Pode acontecer de um tributo ficar com a cor amarela. Então, eu vou abrir aqui a nota número 5, ó, ICMS está com a cor amarela. O que significa isso? Lembra que eu falei lá? Amarelo exige a ação do usuário. Aqui não é diferente, ó. A mochila escolar está com a cor amarela e ela indica mais de um resultado possível para esse item aqui. Então, nesse caso, a gente tem que verificar, ó, são 4 resultados possíveis, dependendo da descrição do item. Então, a gente vai vir aqui em analisar validação e checar as condições desse item. A partir daí, aí a gente vai selecionar qual dos resultados nós vamos utilizar para fazer essa validação. Selecionou aqui o resultado, ele traz a mesma pergunta, se eu quero fazer de forma automatizada para as próximas, com itens que contenham características semelhantes. Clicou aqui sim ou não, ele vai salvar para nós e aí sim é feita a validação. Então, nesse caso aqui, o resultado 1, ele entra em conformidade com a nota fiscal. Se fosse os outros, aí ele entraria com status de divergência. Então, a premissa é sempre essa. Se você quiser excluir aqui o cenário de destino e criar um novo para verificar, fazer algum teste, não tem problema também. Então, é só clicar aqui no X, criar um novo cenário de destino. Ele vai te perguntar se você quer revalidar todas as notas para esse cenário ou só essa. E fazendo isso, ele vai revalidar a nota para o cenário que você criou. Você também pode excluir aqui para testar alguma outra verificação e a tributação que vai ficar se fosse em um outro cenário. Se surgir algum problema na aplicação ou esclarecimento, alguma dúvida aqui de usabilidade, enfim, é só clicar no botão Preciso de ajuda e abrir o chamado aqui para o time de suporte. Então é só escolher um módulo que está com dúvida, se é o mapeamento e monitoramento ou validador. Você pode anexar aqui a nota que foi validada ou o print, alguma outra informação, e é só descrever aqui a sua dúvida, a sua solicitação. Preenche também o telefone de contato. Você pode abrir quantos chamados forem necessários. Tem o botão aqui, mas aqui em cima no menu, ó, nesse ponto de interrogação, tem o mesmo caminho, preciso de ajuda. Então não importa se você está no validador ou se está lá no mapeamento e monitoramento, o menu traz o botão para abertura de chamado. Além disso, aqui no menu a gente tem uma agenda como esta de treinamento de usabilidade, temos também o tutorial do mapeamento e monitoramento. Então, todo o passo a passo que eu mostrei aqui, ele está nesse tutorial. E aqui nesse tutorial também tem a opção de fazer uma integração via API. Então, o gestor ele permite fazer a integração aqui do mapeamento e monitoramento via API. É só clicar aqui nesse botão e ele te traz todo o passo a passo para que você possa fazer essa integração com o seu ERP. E aí na plataforma, é só clicar aqui nessa opção, ó, plataforma, que ele vai te dar esse passo a passo que eu mostrei há pouco, desde o cadastro da empresa até a opção de subir os itens e concluir ali o upload. A mesma coisa para o validador, tem um tutorial aqui do validador, está completo, todo o passo a passo. Temos também a proposta técnica de ambas, tanto do mapeamento e monitoramento, quanto o validador. E a proposta é importante porque ela traz o objetivo do produto, sua finalidade, benefício, abrangência, e traz também aqui, ó, exceções e situações não atendidas. Então ele informa quais são as situações que não atende, como por exemplo antecipação tributária, algumas outras particularidades relacionadas à importação, exportação. Então ele vai trazer quais são as situações que ainda não são atendidas
do gestor fiscal, tanto para mapeamento quanto monitoramento. Ainda aqui no nosso perfil, a gente tem a aba de empresas, que são as empresas cadastradas. Na engrenagem aqui, a gente consegue inativar a empresa, consegue editar, consegue excluir também. A exclusão só é permitida se a empresa não tiver itens mapeados. Ó, vou tentar excluir aqui agora, ele não vai me permitir, ó, não é possível excluir a empresa com itens mapeados. Então, se tiver itens sendo mapeados aqui, não consegue. O histórico de upload do validador, então ele traz aí quem foi que validou, a data e quantos arquivos foram recepcionados aqui. Tem aqui também o histórico de upload do mapeamento, mesma coisa, o usuário, quantidade de itens que foram cadastrados aqui. Tem o histórico de exportação daquela planilha que a gente baixou do relatório, então tem aqui, ó, histórico de exportação. Aí, se você perdeu aquela planilha, quer localizar, baixar novamente, é só vir aqui, clicar em download, que ele faz o histórico para nós. Então, aqui é o gerenciamento da sua empresa, das empresas que estão cadastradas. Uma informação importante aqui também, ó, se você tem mais de uma empresa e comercializa os mesmos itens, para não precisar ficar subindo a planilha em cada empresa, sobe em uma e na outra você faz assim, ó, vem aqui na empresa e vem no botão copiar itens cadastrados. Clicou nesse botão, ele vai pedir para você escolher a empresa que deseja passar esses itens. Então você escolhe aqui, eu não tenho nenhuma outra cadastrada, mas se tivesse, apareceria as empresas aqui para nós. Então você escolhe a empresa, confirma, e ele copia os itens da empresa 1 para a empresa 2, por exemplo. Como são os mesmos itens, não serão consumidas novas licenças. Só é consumida uma nova licença se for um novo item que ainda não está cadastrado. Se forem os mesmos itens já cadastrados, ele não consome novas licenças. Nós temos aqui ainda ao lado, no nosso perfil, o botão de usuários. Então vai aparecer aqui os usuários ativos. Caso você queira que esse usuário não tenha acesso a todas as empresas, você pode desmarcar a empresa que este usuário não terá acesso. Então é só clicar aqui para desmarcar, depois salvar, ele perde o acesso à empresa que você desmarcou. Para cadastrar um novo usuário, é só vir aqui em cima, ó, convidar ou excluir. Nós vamos para a área do assinante do produto, aí é só clicar no botão usuários, clicar aqui em convidar, colocar nome e e-mail e selecionar o produto que ele vai ter acesso. Qual que é a diferença aqui do perfil Master e comum? O Master entende que ele vai ter acesso a todos os produtos que você tem aí na sua assinatura. Então, se você tem web online, simulador, gestor, ele entende que vai ter acesso a todos. Agora, se só for ter acesso a um, escolha aqui o comum e escolha o produto que ele terá acesso. Aí é só convidar o usuário, clicar nesse botão. Este usuário vai receber um convite de acesso e aí ele vai criar os seus dados para utilizar o produto. Então, para convidar é bem simples. Se este usuário não for mais ter acesso ao produto, então você não quer mais que ele continue tendo acesso, procure o usuário aqui e clica aqui, está em ativo, é só clicar para inativar o usuário. Aí ele deixa de ter acesso ao produto aqui no gestor fiscal. Lembrando que só o administrador é que tem permissão para isso, para convidar e para inativar o usuário aqui na plataforma. Bom, pessoal, esse foi o nosso treinamento aqui de usabilidade do produto. Se ficou alguma dúvida, alguma tela que não ficou clara, por favor, podem ficar à vontade para perguntar aqui utilizando o chat ou então solicitando a abertura do microfone. Caso contrário, se não há dúvidas aqui, eu peço por gentileza, só antes de sair, que respondam à pesquisa que eu vou deixar aqui no chat. É só clicar no link, tá bom? Uma outra informação importante, se você está agendado para um treinamento validador hoje à tarde, às 14 horas, foi agendado para agora, 9 da manhã, e umas 14, que é só do validador, então não precisa assistir se não quiser, porque é o mesmo que a gente viu aqui do validador. É porque tem clientes que só possuem o validador tributário. Então, se você está agendado para os dois, esse de agora e o às 14, se não quiser assistir, não precisa, porque é o mesmo que nós acabamos de ver aqui, só do validador tributário, tá bom? Dúvidas, pessoal? Algum ponto, alguma tela que não ficou clara? Estou aqui à disposição.
Se não, agradeço a atenção de todos, desejo um bom trabalho para vocês, uma boa quinta-feira, e se puderem responder a pesquisa, nos ajuda bastante, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.